a vocês, profissionais aí da indústria de alimentos, bebidas e suplementos. Eu sou a Kelly Gouveia e a gente está aqui em mais um Foodcast, mais um episódio, né, desse Foodcast especial, sendo gravado aqui ao vivo, né, nos estúdios do NIS. Esse evento que é um evento super parceiro e que, assim como a gente, quer fomentar aí a sustentabilidade, a saudabilidade e todo o avanço e a evolução que a indústria de alimentos vai seguir. Bom, eu tô aqui com uma convidada super especial, que é a Deia Vilela, ela é da IFF, mas eu vou deixar que ela mesma se apresente e que depois também apresente um pouquinho da IFF, caso os nossos ouvintes ou espectadores aqui ainda não conheçam. Perfeito. Obrigada, Kelly. Boa tarde a todos. Kelly, eu sou diretora de uma divisão da IFF, a divisão que nós chamamos de Health and Bioscience, Saúde e Biociência. É uma divisão onde ela está praticamente centrada em tudo que é biotecnologia. Trabalhamos com probióticos, com enzimas e com culturas para fermentação de produtos lácteos. A IFF é uma empresa já bastante conhecida no mercado, tem vários anos assim de trajetória, muito conhecida pelos fragrâncias e aromas. A IFF no ano 2020 adquire a divisão que eu cresci, né? Eu venho da Danisco, lá de 1995, que foi comprada pela DuPont e comprada pela IFF. Então nós somos a parte dos ingredientes para a indústria alimentícia e também, e além, com foco nessa tecnologia, por exemplo, que eu disse para você. Hoje, juntos, o nosso portfólio da IFF é extremamente amplo e ele pode atender a uma necessidade de formulações dos nossos clientes, mas também nós temos ingredientes que vão desde a cadeia de alimentos, entrando pela alimentação animal. Outro dia, por exemplo, conversando com a Associação dos Produtores, por exemplo, de queijo do Brasil, e a gente discutindo a problemática da indústria de queijo, a falta de leite, né? E a própria qualidade do leite. Então eu levantei a mão e falei, a gente pode ajudar, desde a alimentação animal. Então é bastante amplo o espectro que nós trabalhamos e onde nós também podemos ajudar o mercado dentro com soluções tecnológicas, atuando, por exemplo, dentro disso. Legal, Deia. Bom, vocês são uma empresa aí centenária, né? Apesar dessas fusões que você contou aí pra gente nessa jornada, o que hoje você considera como um desafio para vocês lá no IFF? O que vocês estão mirando agora e que são coisas que vocês já estão ali pensando em como solucionar? Bom, dentro da IFF, acho que uma coisa super importante é falar hoje do propósito que nós temos, né? Nós, nessa união que eu estava comentando, nós unimos criatividade e ciência para um mundo melhor. Então eu quero deixar reforçado, hoje mesmo no painel, a gente conversou sobre qual que é a nossa interferência dentro da indústria que nós atuamos, com um grande objetivo, com um grande propósito de trabalhar para um mundo melhor, né? Ou de pelo menos conseguir preservar e manter coisas que são extremamente importantes dentro do que a gente faz. Então eu posso te citar alguns exemplos, por exemplo, quando nós trabalhamos na indústria, às vezes nós temos um consumo de água muito grande. Então nós temos tecnologias para ajudar com que os nossos clientes trabalhem reduzindo o consumo de água. Isso vai desde a indústria alimentícia, isso vai desde outras indústrias adjacentes que a gente trabalha, como produção de etanol através de milho, por exemplo. Então acho que esses desafios que nós vivemos como humanidade, por isso a gente fala do mundo melhor, né? São bastante trabalhados no nosso dia a dia. Acho que a nossa também habilidade de poder ajudar a indústria a trabalhar na alimentação. Quando nós falamos, eu também usei hoje um exemplo da falta de água, vamos dizer ainda, existe uma expectativa de que para o ano 2050, do total de consumo de água necessário pela população, nós já estaríamos em falta de 40%. Então, eu acho que não dá para a gente falar hoje de alimentação, de indústria, de tecnologia, se nós não falamos desse cuidado com esse ambiente e de como nós vamos estar, por exemplo, trabalhando nisso. Outro olhar, né, que nós podemos falar de sustentabilidade também seria, tem um fenômeno que a gente chama hoje, uma tendência que a gente chama de localization, né? Quando nós entramos na indústria, por exemplo, cervejeira, cevada, que era antigamente usada, o próprio malte usado, você tem muita importação. Então, hoje,
com a tecnologia, nós também estamos conseguindo ajudar na utilização de matérias-primas locais. Ah, que ótimo. Isso para a cadeia toda faz uma super diferença, né? E faz uma super diferença. Você tem... a gente pode interferir, e aí colocando em tipo, diferentes partes do mundo, por exemplo, você pode interferir até no que você vai ajudar um país ou uma região no próprio plantio, porque você vai poder fazer uso dele na etapa industrial. Tá, tem um impacto, né? E tem um impacto. E falando em impacto, eu te ouvi falando de manhã sobre aquele conceito, né, de upcycle. Queria que você contasse um pouco como é que vocês estão trabalhando ele. Primeiro, conta um pouquinho como é que vocês pensam ele, né? Então, toda a utilização do produto em todas as suas pontas e como é que vocês trabalham isso lá. Ok. Bom, pra gente o conceito de upcycling, né, de todo... Tem que ver, eu vou voltar a falar, né, nós quando falamos de uso de enzimas, de uso, por exemplo, de probióticos, uso dos nossos ingredientes, a gente está falando de um cuidado, a gente toma muito cuidado como essa tecnologia pode casar dentro da nossa vida e dentro do nosso ambiente. A gente imagina que a indústria, até muito pouco tempo, nós tínhamos o subproduto da indústria considerado lixo. Então, o que nós vemos, o que nós estamos trabalhando hoje é, primeiro, ajudar com a nossa tecnologia, que os nossos clientes utilizem o subproduto. Então, eu usei um exemplo de manhã, estava falando da pena de galinha, né? Então, nós temos uma indústria cárnica onde o subproduto, né, da produção da carne de frango é a pena de galinha. Então, você antigamente, como você se desfaz desse produto, desse subproduto? Uma hidrólise que você fazia antes. Quando eu chamo de hidrólise, é você converter a pena de galinha, pedaços grandes, em farinha, de pena de galinha. Então você tinha um processo químico, um processo com altas temperaturas e um consumo alto de água. Através do uso de enzimas, você consegue uma hidrólise mais rápida e você consegue estar tendo você danifica menos essa cadeia de proteína que você vai ter. Então nós conseguimos tirar um subproduto de melhor qualidade, onde essa proteína vai ter uma digestibilidade melhor e você consegue utilizar isso na alimentação animal e estendendo até para outras aplicações. Então, com esse subproduto, você converteu em uma proteína, peptídeo, onde vai estar sendo utilizado comparativamente até com outras proteínas do mercado. Então, eu uso esse exemplo da pena de galinha porque eu acho que ele é o mais expressivo, ele é super forte. Mas nós também vendemos ingredientes que são upcycling. Né? Como por exemplo? Conta pra gente. Nós temos um dos exemplos que a gente trabalha muito, que a gente já está trabalhando muito no mercado hoje, é a própria betaína. A betaína nós utilizamos tanto na alimentação animal, como também na indústria cosmética, né? Eu vou me estender um pouquinho além do food. Sim, vamos pro wellness. Porque eu acho... E tá tudo ligado, Porque né? tá tudo ligado, isso, exatamente. Isso. Então, quando eu tô falando de cuidado, por exemplo, pessoal de health and wellness, eu tô falando de aproveitamento de uma betaína, que é um subproduto da produção de açúcar de beterraba, né? É uma fibra, e essa fibra me ajuda nessa retenção de umidade da minha pele, ok? Nós temos outro exemplo que eu trouxe hoje, um produto ainda que é muito novo no Brasil, que nós não temos aprovado, que até você entrou na parte... Isso. A gente poderia conversar um pouco sobre as barreiras vamos, de como nós estamos convivendo com o mercado aqui. Mas, por exemplo, um subproduto da indústria de produção de azeite de oliva, de azeite de oliva, desculpa, às vezes eu troco meu espanhol com português. Você não só extrai a oliva, não só faz o azeite, mas a folha que cai, a gente também utiliza essa folha na produção de um produto que vai estar usando na pressão arterial, controle de pressão arterial. Então, na verdade, eu acho que as possibilidades são inúmeras, né? É só estar citando para vocês alguns dos exemplos que nós estamos trabalhando e que a gente vai seguindo dentro disso, da mesma forma que o conceito de estar usando o subproduto na vida humana, na vida animal, na alimentação de pet foods e todo mais que abrange nesse universo. E que conversa muito com o propósito de vocês, né? Que você acabou de me falar, tem tudo a ver, né? E acho que é trazer para a prática, né, esse conceito aí. Então, justamente eu ia te perguntar agora sobre essas diferenças ou dificuldades ou oportunidades que o mercado brasileiro tem, né? A gente sabe que vocês são uma indústria de fora, que está no Brasil, tem alguns produtos que já estão aplicados, já estão aí no mercado disponíveis, mas também tem muita coisa que vocês têm mais dificuldade de caminhar. Aterriza aqui no Brasil a IFF pra gente. Bom,
Um dos produtos que nós estamos trabalhando aqui na feira, na verdade, nós trouxemos 7 conceitos. Probióticos é um dos focos muito fortes que nós temos aqui. Nós trabalhamos com probióticos tanto em formato final, né, onde a empresa compra e já mesmo, por exemplo, comercializa. Um ponto muito forte do probiótico, muito importante, é você ter os claims. Quando o consumidor vai comprar, ele tem que entender para que serve e isso tem que ter sido comprovado. Nós, como empresa, nós temos mais de 100 claims comprovados e estudados. Então, é o estudo comprovado de por que é o benefício ciência, que nós estamos fazendo. Então, isso nós temos que trazer para o nosso país, para o nosso governo, mostrar esses claims e justificar esse benefício para esse consumidor. Então, obviamente, aí é onde é a complexidade. Eu vou dizer que é a parte mais, talvez, complexa, porque não é tão rápido. Então, acho que o grande desafio que nós temos é poder ter na empresa o desenvolvimento de alternativas novas, de produtos novos lá fora e conseguir encurtar o nosso tempo de adoção dessa tecnologia no Brasil, através, por exemplo, de estar trabalhando mais junto com o governo nessas liberações e minimizar esses riscos, mostrar para o governo que o produto tem um estudo clínico aprovado, que ele é sério e ele tem esse benefício para a população. Seguro, exatamente. Né? Legal, muito bom. A gente estava falando um pouquinho antes, né? A Déia estava contando que ela mora na Argentina, apesar de ser brasileira, né? E eu acho que são 2 países aí emblemáticos desse momento, que eu acho que se estende para outros países no mundo, que é essa questão da inflação, né? Da economia aí passando por momentos de dificuldade. Acho que por aqui sempre teve, né, Déia? Mas enfim, vamos aí em altos e baixos. Como é que você vê o desenvolvimento dessa indústria que precisa, né? Você estava falando de investir em tecnologia, precisa estar sempre olhando, precisa estar sempre, né, testando, fazendo novas coisas. Como é que isso se casa com essa questão da crise econômica, né? Precisa de dinheiro para investir, precisa de criatividade quando não tem dinheiro. Como é que gira esse ciclo? Acho que eu posso responder desde 2 lugares, ok? Acho que uma coisa muito importante para a gente dentro do setor de biotecnologia é que a biotecnologia, ela também faz o alimento mais disponível, ok? Quando a gente fala de biotecnologia, nós conseguimos ajudar um processo da indústria e essa indústria pode produzir mais. Então, eu acabo conseguindo a gente usa a palavra muito affordability, né? Então, eu acho que fazer esse produto mais econômico para que essa população possa ter mais acesso, nós também conseguimos através da tecnologia, né? Então, um dos ingredientes que a gente trabalha muito é enzimas. Eu uso enzimas para acelerar processos, então eu consigo encurtar processos de produção e com isso eu consigo converter esse produto em um produto mais acessível para essa população. Eu acho que o outro ponto de vista que nós temos aqui é, por exemplo, probióticos, né? Um produto que tem um benefício altíssimo na prevenção. Nós falamos muito do conceito de health and wellness, não? Desde o lado de que eu trabalho o meu sistema imunológico, eu trabalho o meu sistema digestivo, o pré. Na pré, não na pós-venção, né? Como é que eu faço com que essa população aceda a isso? Isso ainda é um desafio, né? Sim. Porque nós temos ainda uma tecnologia talvez menos acessível. Mas aí, esse é um trabalho que nós temos feito hoje bastante. Como é que a gente traz essa tecnologia lá de fora? Como é que a gente faz, talvez, o produto, a forma com que ele vai ser trazido para o Brasil e que ele vai ser disponibilizado de uma forma mais acessível para essa população? Então, em tudo isso nós estamos. Né? Não é só trazer um produto de uma tecnologia que seja caro, mas adaptar isso ao mercado local para que ele seja acessível para essa população e que possa expandir. Acho que o probiótico, por exemplo, é um mercado que ainda nós trabalhamos muito junto. O nosso negócio cresce com o crescimento do mercado. Isso é muito interessante, porque em vários outros segmentos que nós trabalhamos o nosso ingrediente, nós trabalhamos ganhando market share, ganhando parte do mercado. O probiótico nós caminhamos abrindo esse mercado. Exatamente. Então é muito importante trabalhar nesse conceito de acessibilidade. E é parte do que a gente faz todos os dias.
Maravilha, Déia. Para terminar, então, aqui nosso papo, queria te perguntar qual que é a importância para vocês de estar num evento, né? Evento ainda é um lugar para se fazer negócios? Ou ele é uma vitrine? Conta pra gente vocês o que vocês sentem quando vocês apostam na vinda para um evento. Eu acho que as duas coisas, como você coloca. Acho que um evento, ele é um lugar de se fazer negócios a partir do momento que eu consigo trazer esses conceitos. Por exemplo, nós estamos falando de saúde feminina, né? Então, eu posso ter uma chegada numa maior quantidade de pessoas mostrando os benefícios de uma saúde feminina. Isso também me ajuda. Não é só o sistema que o meu vendedor vai até o cliente, mas eu abranjo... de alto-falante, exatamente, né? eu consigo ter uma abrangência um pouco maior nessa comunicação. E ao mesmo tempo, nós trouxemos os conceitos, o cliente acaba experimentando, então eu consigo trazer um prototipo de produto, ter essa prova, e isso é fazer negócio. Sim. O outro lado da vitrine, sem dúvida, né, acho que uma das coisas muito importantes para nós, como IFF nesse momento, é ter essa vitrine para poder mostrar que nós, como IFF, somos mais do que uma casa de sabor e de fragrâncias, que era antes, mostrando como a biociência, como a tecnologia hoje é presente na IFF e que nós somos, então, mais do que o que nós éramos antes. E principalmente, se eu toco no mercado de probióticos, se hoje meu grande trabalho nesse segmento de probióticos é fazer crescer esse mercado, eu tenho que trabalhar nesse conhecimento. Eu preciso que as pessoas entendam que não só existe a vitamina C, por exemplo, como uma forma de se proteger ou de atuar no sistema imunológico. Também existe o probiótico que eu posso estar consumindo e ele vai ser tão efetivo ou mais efetivo até do que o produto tradicional que eu tenho. Então essa vitrine também é muito importante. Déia, muito obrigada, sucesso para vocês aqui na feira e também sucesso para vocês aí nesse projeto super bonito aí, do qual eu acho que a gente aqui, tanto no BHB quanto com certeza o pessoal do NIS também tem apostado, que é da gente construir juntos, né, um planeta melhor, conseguir alimentar as pessoas de um jeito melhor para que elas tenham uma vida, uma saúde melhor. Se você quiser se despedir, fique à vontade. Bom, agradecer a presença, né, a presença aqui na feira, sabe, o trabalho de vocês, a oportunidade de a gente estar falando aqui sobre os nossos probióticos com a marca, por exemplo, How Are You, que é o que vocês vão encontrar nas farmácias. Acho que essa formação de consciência sobre o cuidado da população, sobre o cuidado do meio ambiente é o que faz o meu trabalho ser interessante e é o que faz o meu trabalho valer a pena. Assim que muito obrigada. Obrigada e muito obrigada a vocês que assistiram aqui a mais esse episódio. Nos vemos nas nossas redes sociais. Não esquece de entrar lá na nossa plataforma. Daqui a pouco eu vou até pedir para a Déia para a gente contar essas histórias lá. Então entra lá no BHB Food e também nos acompanhe nas redes sociais. Obrigada.